Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E hoje vamos falar sobre o tema vulvovaginetes. Iremos falar sobre 3 infecções que se enquadram dentro das vulvovaginetes, que são a candidíase, a tricomonise e a vaginose bacteriana. E se você chegou até o nosso canal, eu queria pedir para você deixar um like para valorizar o nosso trabalho que está sendo entregue a você de forma gratuita. E se até o final da nossa aula nós conseguirmos lhe ajudar, se inscreve no nosso canal e vem participar da nossa família. Qualquer dúvida, você também pode estar conversando comigo pelo Instagram do canal Me Ajuda Medicina Oficial. Beleza, pessoal? E antes de iniciarmos a nossa aula, eu também gostaria de prestar uma homenagem para minha professora, doutora Lilian Venuto Pereira, ela que foi minha professora da disciplina de saúde da mulher e também na prática de internato de saúde da mulher. Pessoa de primeira qualidade, pessoal. É uma pessoa que sempre trazia aulas didáticas e alegre para a gente, uma pessoa muito humana. Então, vai aí minha homenagem para você, professora. Muito obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento conosco. Então vamos começar. Bom, pessoal, para início eu quero falar um pouco da fisiologia vaginal para que a gente possa entender um pouco das patologias que iremos ver logo em seguida. Então, a vagina, ela possui um fluxo, uma leucorreia característica que é fisiológica, onde esse fluxo tem um aspecto branco a transparente. A vagina também ela possui uma microbiota normal composta por 90% de lactobacilos. Esses lactobacilos também que podem ser chamados de bacilo de Dorderline ou lactobacilos acidófilos. E os lactobacilos, a sua presença na vagina, tem um papel muito importante, pois eles impedem o crescimento de bactérias patogênicas, ou seja, nós devemos sempre criar as condições necessárias para que esses lactobacilos permaneçam ali na vagina sem ser incomodados, porque a sua presença impede que outras bactérias patogênicas venham a se multiplicar e se desenvolver naquele espaço. Como os lactobacilos já estão ali, fica inviável para que outras bactérias patogênicas ocupem aquele espaço. Então, a presença dessa microbiota, em sua grande maioria, por lactobacilos, é benéfica. Os lactobacilos também, eles metabolizam o glicogênio que existe na vagina, transformando esse glicogênio em ácido lático. E como o próprio nome diz, ácido lático, ele é um ácido, o que vai contribuir para a manutenção de um pH fisiológico ácido na vagina, que vai entre 4 e 4,5. Bom, então vamos dar início ao nosso primeiro problema, que é a vaginose bacteriana. Ela é a mais frequente entre as 3 infecções que iremos ver na nossa aula. Corresponde a 10% dos atendimentos na UBS e também corresponde a 40% a 50% das infecções. Então, só a vaginose bacteriana ela já corresponde a metade das infecções. Então, é um tema que nós devemos ter propriedade e dominar para que a gente possa dar um diagnóstico correto e seguro para os nossos pacientes e iniciar um tratamento adequado. Provocado por um desequilíbrio entre lactobacilos e aumento dos anaeróbios. Dentro das bactérias patogênicas, né, a principal anaeróbia é a Gardnerella vaginalis. Então, como eu falei para vocês, quando nós viermos a ter um desequilíbrio entre os lactobacilos, esse desequilíbrio vai contribuir para o crescimento e desenvolvimento da Gardnerella vaginalis, que ela também está presente lá na microbiota vaginal, mas ela só corresponde a 1%. Mas caso os lactobacilos venham a se desequilibrar, né, a sua população, a Gardnerella ela vai se multiplicar e se desenvolver, causando dessa forma a vaginose bacteriana. Então, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, um IST. É muito importante termos isso em mente. Isso porque, quando nós diagnosticamos uma infecção sexualmente transmissível, é de fundamental importância que o parceiro sexual também seja tratado. E como a vaginose bacteriana ela não é um IST, então nessa situação o parceiro sexual não vai necessitar ser tratado. Então, o aumento do pH vaginal acima de 4,5
ela cria as condições para o desenvolvimento dos anaeróbios, como da Gardnerella. Bem, o que nós temos como fatores de risco para a vaginose bacteriana? Dentre eles, nós temos aqui o coito frequente com ejaculação vaginal, porque o esperma masculino ele é um pouco alcalino. Então, coitos frequentes com ejaculação na vagina, o que vai diminuir a acidez na vagina, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento da vaginose bacteriana. Então, duchas vaginais também, as mulheres que têm o costume de realizar ducha vaginal para querer limpar, não é recomendado, porque contribui também para o aumento do pH vaginal, deixando a vagina mais alcalina, e dessa forma, criando as condições adequadas para que as bactérias anaeróbicas venham a se desenvolver. E sexo oral frequente, também por conta da presença da saliva, que vai, de certa forma, aumentar o pH vaginal. Então, esses são fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da doença. O quadro clínico. A paciente ela vai ter uma leucorreia de que tipo? Então, essa leucorreia, né, a secreção, o corrimento também, que pode ser chamado, ele é um fluido fino. Pessoal, é muito importante atentarmos para a característica da leucorreia ou da secreção, porque ela meio que é determinante para o diagnóstico, nos facilita bastante a diagnosticar e diferenciar das outras vulvovaginite, como nós iremos ver em seguida. Então, memoriza aí que a leucorreia da vaginose bacteriana é um fluido fino, branco, acinzentado, odor fétido, alguns falam até que cheira a peixe podre, ou apresentando microbolhas, então ele é um pouquinho bolhoso. No geral, sem inflamação na parede vaginal. Tá? A parede vaginal nós não vamos encontrar inflamação. E do colo também. Portanto, não há presença de leucócito. O que é essa presença de leucócito? Caso vá se realizar um estudo a fresco, se prepara uma lâmina para ser analisada em microscópio daquela secreção vaginal, não será encontrado leucócito, porque como nós não vamos ter uma inflamação na vagina, então não vai ter presença de leucócito, porque os leucócitos são células de defesa típica de presença de inflamação, então sem leucócitos. Bom, o diagnóstico, como é que o diagnóstico é feito? Existem os critérios de Hansel ou Amichel. O que ele diz? Se nós tivermos 3 ou mais das seguintes características, o diagnóstico para a vaginose bacteriana está fechado. E o que são esses critérios? Se nós tivermos um pH alcalino, se os testes das aminas for positivo, que eu vou já explicar, se o exame a fresco também for positivo, se nós prepararmos uma lâmina e conseguirmos encontrar as células epiteliais vaginais com a modificação que nós iremos ver logo em seguida, também contribui para esse diagnóstico. E o corrimento, que a gente acabou de ver a característica. Certo, pessoal? Então, o diagnóstico ele é clínico e geralmente sem sinais de irritação vulvar, porque não existe inflamação. Em relação ao exame a fresco, é o quê? O exame a fresco é quando nós preparamos uma lâmina para ser avaliada em microscópio daquela secreção vaginal, daquele corrimento. É uma prática pouco frequente porque os postos não possuem microscópio, mas faz parte de um dos critérios diagnósticos e vale a pena a gente citar. Então, na microscopia óptica, nós iremos preparar uma lâmina onde nós iremos colocar o corrimento vaginal e essa lâmina será preparada com a gota de soro fisiológico. O teste das aminas ou teste de WIF positivo, o que é? Com uma gota de hidróxido de potássio a 10%, nós podemos pingar na lâmina e caso a secreção seja de Gardnerella, o hidróxido de potássio irá reagir com aquela secreção e irá produzir 2 substâncias voláteis, que é a putrescina e a cadaverina, que vai dar aquele cheiro de peixe podre, como falamos anteriormente. Na lâmina também, nós poderemos ver a presença de células indicadoras, ou clue cells. E o que são essas? São células epiteliais do colo uterino,
né, impregnadas por bactérias, que acaba sendo um critério mais específico. Aqui nós temos uma célula normal e aqui nós temos uma clue cell. Então, aqui é a célula que fica impregnada com as bactérias ao redor. Então, no teste a fresco, quando nós preparamos uma lâmina, tudo isso é observado e usado como critério diagnóstico. A cultura ela não é recomendada, pois ela tem baixa especificidade. A paciente ela vai apresentar uma clínica característica e, como nós vimos, o diagnóstico é clínico. O pH vaginal, como eu já falei, ele se encontra alcalino, maior que 4,5. Bom, aqui nós temos um quadrinho que fala sobre os achados clínicos. Quanto mais clínica a paciente for apresentando, maior a probabilidade de nós diagnosticarmos essa infecção como uma vaginose bacteriana. Nós temos aqui a ausência de prurido, isso porque, como eu falei, a vaginose bacteriana ela não provoca inflamação. Não vai ser uma infecção que vai provocar coceira na paciente. Odor fétido, que é característico por conta daquelas duas substâncias, da putrescina e da cadaverina. E aqui vai descendo. À medida que a clínica vai aumentando, ó, corrimento amarelo, mais odor fétido e ausência de prurido. A probabilidade ela aumenta para 88%. E quando nós temos aqui corrimento amarelo abundante, odor fétido e ausência de prurido, ó, 95% de chance de ser uma vaginose bacteriana. Ficou claro, pessoal? Inclusive, pessoal, esse quadrinho aqui eu retirei de uma das aulas de nossa professora Lilian. Obrigado aí, professora, pela ajuda. Tratamento. Em relação ao tratamento, como primeira linha, nós podemos utilizar o metronidazol 500 mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Caso o paciente tenha algum tipo de alergia ao metronidazol, nós podemos escolher como segunda linha a clindamicina 300 mg VO de 12 em 12 horas também por 7 dias. Gestantes no primeiro trimestre. O que significa isso aqui? Que é o seguinte, no primeiro trimestre não está recomendado um metronidazol para gestantes. Então, no primeiro trimestre, em caso de gestantes, nós devemos utilizar a clindamicina. Mas já passado o primeiro trimestre, caso a gestante ela venha adquirir essa infecção no segundo ou terceiro trimestre, o metronidazol já poderá ser utilizado. Bom, nós temos também aqui o metronidazol gel, que pode ser utilizado por via vaginal, 10 mg por 5 dias à noite. E em caso de gestantes, como eu coloquei aqui, né, metronidazol 500 mg de 12 em 12 por 7 dias apenas no segundo e terceiro trimestre. Nos casos recorrentes, né, de infecção, o tratamento ele deverá ser por 10 a 14 dias. Ou metronidazol gel por 10 dias, seguido de 2 aplicações semanais por 4 a 6 meses. Então, o tratamento ele é mais extenso. E aí, quem nós vamos tratar? Mulheres sintomáticas, não tratar mulher assintomática, grávidas, né, gestantes, né, lembrando que no primeiro trimestre a terapêutica ela é feita com a clindamicina. Mulheres submetidas à cirurgia ginecológica devem ser tratadas, mesmo quando assintomáticas. Mulheres submetidas a procedimentos invasivos, genital, como colocação de DIU ou realização de conização. E não tratar o parceiro sexual. Mais uma vez, reforçando, a vaginose bacteriana ela não é uma IST. E atenção, pessoal, sempre lembrar para a mulher que não se pode ingerir bebida alcoólica com o metronidazol, porque o metronidazol interfere na metabolização do álcool, causando um efeito anti-abuse, que é um efeito neurológico que, caso a mulher ela ingira bebida alcoólica com metronidazol, nós vamos ter a presença desse aqui, ó, do efeito anti-abuse. É um quadro neurológico onde a mulher vai ter fortes dores de cabeça e certeza que vai parar na emergência de algum pronto atendimento aí. Então, não esquecer, não ingerir álcool junto com metronidazol. Vamos falar agora sobre a candidíase vulvovaginal. É uma infecção fúngica da vulva e vagina, né? Causada pela
Candida albicans em 80 a 92% dos casos. Nós vamos ver que existem outros fungos também, como a Candida glabrata, a Candida tropicalis, Candida krusei ou a Candida parapsilosis. Então, são outros fungos que podem também provocar a infecção vaginal, mas na sua grande maioria, como está aqui, né, de 80 a 92%, ela é causada pela Candida albicans. 75% das mulheres terá um episódio na vida. Ocorre por um desequilíbrio entre os fungos e a imunidade. Então, de certa forma, a imunidade está diretamente relacionada com a infecção fúngica. Qualquer situação que promova uma queda da imunidade dessa mulher já é motivo para que esses fungos tenham uma multiplicação desordenada na cavidade vaginal. Não é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Então, parceiro aqui também não precisa ser tratado. Então, fatores de risco para o desenvolvimento da Cândida. Nós temos aqui o uso de antimicrobianos, isso porque, como já foi dito, nós temos uma microbiota que coloniza ali aquela vagina, que são os lactobacilos, e um uso prolongado de antibióticos podem desregular, pode vir a matar parte daquela população de lactobacilos, abrindo espaço para que o fungo venha a se multiplicar e se desenvolver, causando a cândida. O uso de corticoides, como já falei, e os corticoides possuem uma de suas funções diminuir um pouco da imunidade. Nessa questão de diminuição da imunidade, como nós não temos ali células de defesa monitorizando e impedindo o crescimento desordenado desses fungos, na utilização dos corticoides, a imunidade baixa, os fungos se aproveitam desse episódio para se multiplicar e se desenvolver. Contraceptivos hormonais combinados, radioterapia, hábito de higiene, vestiário mais quentes, porque o fungo ele gosta de duas coisas, calor e umidade. Um vestuário que a mulher usa com frequência, gerando calor e umidade ali na região da vulva e vagina, contribui também para a multiplicação e desenvolvimento desses fungos. Quimioterapia, que é uma terapia que tem como uma consequência negativa, às vezes, queda da imunidade, terapia de reposição hormonal, HIV, diabetes, estresse, gravidez, obesidade e imunossupressão. Então, tudo isso aqui são fatores de risco para o desenvolvimento da candidíase vaginal. E aí, época de maior susceptibilidade é no período pré-menstrual, né? Os esteroides e o glicogênio estão elevados, contribuindo ali para a construção de um ambiente mais propício para o crescimento e desenvolvimento do fungo. Bom, quadro clínico. A nossa paciente ela vai se queixar de prurido vaginal. Percebam aqui, ó, muito importante. Lá na vaginose bacteriana, a paciente ela não se queixa de prurido vaginal. É porque nós não temos inflamação na vulva e vagina. Então, a paciente aqui, ó, vai apresentar prurido vulvar, corrimento vaginal. Nós vamos ter também a queimação vulvar, disúria terminal, né? No final da micção, quando a mulher vai urinar, ela pode se queixar de dor no final da urina. Eritema e edema vulvar, nós vamos ter vermelhidão e edema. Colo uterino sem alteração. Lembrando assim, pessoal, que a vulvovaginite é imprescindível que o médico ele realize um exame especular para ver como está o interior da cavidade vaginal. O pH vaginal ácido se mantém ácido, certo? Então, menor que 4,5. Em relação aqui ao corrimento vaginal, existe uma característica muito marcante que vai diferenciar da vaginose bacteriana, que o corrimento lá ele é fino, enquanto aqui na candidíase nós temos aqui o leite talhado, então o corrimento ele é branco, grumoso, lá na vaginose ele era o quê? Amarelado, certo? Aqui ele é branco, grumoso e inodoro, não possui cheiro. Quando a paciente ela vem falar de cheiro, a gente vê muito que é um cheiro parecido com água sanitária e não de peixe podre, que é lá da vaginose bacteriana. Então, nós vamos encontrar placa branca
aderida em colo vaginal, como nós podemos ver aqui, ó, grumoso, branco e aderido no colo ou na parede vaginal. E nós vamos ter uma região inflamada. Essa região inflamada, ela vai contribuir para a dispareunia. O que é a dispareunia? É dor durante a relação sexual. Porque percebam, a mulher ela já está ali com aquela vagina inflamada, é inchada, é demasiada. E aí no momento da relação sexual, com a penetração do pênis, nós vamos ter o atrito. E aquela vagina já está dolorida por conta da infecção. E no ato sexual vai contribuir para aumentar mais ainda essa dor. A candidíase recorrente, como é que nós classificamos? Quando a paciente ela possui 4 ou mais episódios sintomáticos no último ano. Então aí nós devemos investigar fatores de risco, que são aqueles que nós acabamos de ver. Deixa eu voltar aqui. Então assim, ó, pacientes diabéticas com HIV, elas possuem a candidíase de forma recorrente. Elas podem vir, né, a ter. Então, sempre que uma paciente tiver 4 ou mais episódios no ano, nós devemos investigar, se atentar para todos esses fatores de risco, né? Principalmente para HIV, diabetes e imunossupressão. De repente, a mulher ela não sabe ainda que é diabética, ou ela não sabe ainda que é portadora do vírus HIV, e essas candidíases frequentes nos fazem ter atenção para os fatores de risco e identificar alguma outra patologia que se manifestou nesse momento. O diagnóstico ele é clínico. No exame a fresco, através da microscopia, nós iremos preparar uma lâmina com gota de soro fisiológico ou hidróxido de potássio, e na lâmina nós iremos visualizar ínfase ou esporos, como nós podemos ver aqui. A cultura em caso de resistência ao tratamento, ela pode ser feita. Quando nós realizamos o tratamento e esse fungo ele não morre, a cultura ela pode ser feita e ser realizado, né, um antibiograma para a gente possa ver qual o melhor antifúngico. O pH vaginal ele se mantém ácido, abaixo de 4,5, diferente lá da vaginose bacteriana. Mais uma vez eu trouxe aqui um quadrinho referente à candidíase vaginal, e que à medida que a clínica da mulher vai aumentando, vai melhorando aqui a nossa acurácia para um diagnóstico mais assertivo. Então, quando nós temos aqui uma paciente que apresenta um corrimento branco, grumoso, ausência de odor fétido e prurido, como aqui, ó, principal queixa, nós já vamos aí para 93% de chance de que essa clínica é realmente uma candidíase vaginal. Bem, e o tratamento? O tratamento ele é feito com miconazol a 2%, apresentação creme vaginal por 7 dias à noite. Nós também temos aqui a anistatina, que é utilizada via vaginal por 14 dias à noite, mas a princípio o miconazol é que é o mais empregado. Nós temos também aqui o itraconazol, que é de uso via oral de 12 em 12 horas. O fluconazol, também de uso oral, com dose única. Em caso de gestação e lactação, usar apenas a via vaginal. Se gestante, iremos utilizar apenas o miconazol ou a anistatina, porque as suas vias são vaginal. Em caso de recorrência, nós devemos utilizar o fluconazol, 150 mg dia. Na primeira semana, nós podemos usar nos dias 1, 4 e 7. E após isso, o fluconazol deve ser utilizado uma vez por semana por 6 meses. Como foi dito no início da aula, nós podemos ter outras espécies de fungo que podem causar infecção. Então, 10% dessas infecções podem ser causadas pela Candida glabrata ou a Candida tropicalis. E o tratamento já é realizado através do ácido bórico, 600 mg por via vaginal por 7 noites. O ácido bórico, pessoal, ele deve ser feito através de farmácia de manipulação. Vou falar agora sobre a tricomonise. Então, ela é uma vaginite causada pelo Trichomonas vaginale e é um protozoário flagelado. Então, trata-se de uma IST. Atenção! Vaginose bacteriana e candidíase eram IST, não são. Mas a tricomonise, ela é um IST, nós devemos tratar o parceiro sexual. Então, o quadro clínico, como é que é o corrimento? Verde amarelado. Ele é fluido,
podendo ser bolhoso e ou fétido. Então, nossa paciente também vai ter irritação vulvar e prurido, dispareunia, dor pélvica e sintomas urinários, disúria e polaciúria. Dor ao urinar e polaciúria, ela vai ter uma frequência urinária aumentada. Ela vai ao banheiro com mais frequência, no caso. Então, vejam bem aqui, que o corrimento de cada uma das infecções que nós vimos, ele é diferente. Na vaginose ele é acinzentado, na candidíase ele é branco grumoso, e aqui na tricomoníase ele é esverdeado. Os sintomas são mais intensos no período pós-menstrual, e ao realizarmos um exame especular, nós podemos visualizar o colo uterino, que nós chamamos de colo em morango ou de framboesa, que é chamado também de colpite trigoide, como nós podemos ver aqui nessa imagem. As lesões causadas pelo Trichomonas vaginalis. Mais uma vez aqui, à medida que o quadro clínico da mulher aumenta, nós vamos aumentando a nossa certeza de diagnóstico, onde quando a paciente referir corrimento amarelado, dispareunia, mais inflamação vaginal, nós vamos ter aí 93% de probabilidade de que isso seja de fato uma tricomoníase. Bom, o diagnóstico é clínico. No exame a fresco, nós podemos ver na lâmina tricomonas móveis, flagelado, nós vemos ali o flagelo, o rabinho do protozoário se mexendo. Há quem diga também que se você pegar a lâmina e esquentar um pouco com o isqueiro e depois voltar ela assim para o microscópio, você vai perceber uma agitação maior ali dos protozoários, número aumentado de leucócitos, pois como a tricomoníase ela causa inflamação, então o ambiente ali nós iremos encontrar a manifestação ali de leucócitos, que vai estar presente para combater aquela infecção. Teste de aminas positivo, nós vamos ter aí também a volatização aí da putrescina e da cadaverina. No teste de Schiller, nós iremos encontrar pele de onça. O que é o teste de Schiller? Nós iremos corar o colo com a solução de iodo e nos locais onde nós temos lesão, ele não vai corar. Como nós podemos ver aqui, nesses pontos mais esbranquiçados, são locais de lesões onde o iodo não corou o colo do útero. A cultura pode ser realizada em caso duvidoso, mas diante da clínica e do corrimento principalmente, acho que não fica dúvida, o diagnóstico é clínico. E o tratamento, ele é realizado com metronidazol, 2 gramas VO, dose única. E no caso, tratar também o parceiro sexual. Nós também podemos utilizar o metronidazol 500mg VO de 12 em 12 horas por 7 dias. Esse não é o principal tratamento estabelecido, né? Porque vejam bem, se nós utilizarmos o metronidazol 2 gramas, ele é realizado o tratamento com dose única. Então é um tratamento onde nós temos uma maior aceitação da paciente. Ela toma ali num dia só e o tratamento já foi instituído. Ao contrário desse outro aqui, que ela deve tomar por 7 dias. Gestantes são tratadas da mesma maneira. Isso porque nessa situação, em caso de tricomoníase, já se recomenda que a gestante seja tratada com metronidazol no primeiro trimestre. Aqui já é a questão custo-benefício. Tratado uma gestação, caso não seja tratada, as consequências negativas pela paciente permanecer com a infecção, talvez seja pior do que a utilização do metronidazol. Beleza, pessoal? Bom, e aqui eu tenho um quadro resumo aqui de todos os tratamentos instituídos, que foram retirados do Tratado de Medicina Familiar e Comunidade, né? O GUSO, que é um livro que todo médico deveria ter em casa. Muito bom, muito didático, e com tratamento de várias doenças de forma simples e didática. Beleza, pessoal? Então, se você assistiu a nossa aula até aqui, deixa aquele like mais uma vez e se inscreve no canal, se eu conseguir lhe ajudar. Se eu esclareci todas as dúvidas, caso não, você pode estar falando comigo aí pelo Instagram do canal, que se chama Me Ajuda Medicina Oficial. Beleza, pessoal? E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.